Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante. Gratidão a você que está aí com o celular na mão, nos assistindo. E não deixa de curtir, fazer aquele comentário legal, compartilhar e principmente... se inscrever, né, meu amigo? Que é mais importante. Acionar o tal do sininho. Trisca lá no sininho, dá voz ativa lá que vai dar tudo certo, ó. Massa. Faça com que o nosso podcast possa crescer e ser relevante na vida de outras tantas pessoas, porque aqui é o local de grandes lideranças. Eita, quase não sai. Grandes lideranças cearenses que fazem acontecer aqui no nosso estado. E a todos vocês da TV Metrópole que estão aí nesse café da manhã do domingo nos assistindo, muito obrigado também. Comenta aí com o restante da família para no outro domingo também nos assistir, porque a todo momento, Carlito, as pessoas nos abordam comentando que estão assistindo aí na telona da TV Metrópole. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou Carlos Moreira. Eita, meu amigo, o nosso convidado, ele é mais que especial. É um cara que eu tenho o maior respeito, é um cara que tem uma larga experiência dentro da comunicação cearense. É jornalista, é radialista, é assessor de imprensa. É um cara que tem uma história muito bacana que vai ser contada aqui no podcast. É o cidadão cearense, comunicador e influente, Lúcio Filho. Gratidão aí pela sua presença, meu irmão. Obrigado. Para quem está no YouTube, né, a gente dá bom dia, boa tarde ou boa noite, porque a qualquer momento pode estar nos vendo. Isso. Mas para quem está nos assistindo agora na TV Metrópole, é bom dia. É lógico, né? Exato. Esse município tão querido, que é o município de Caucaia, que aí vem algumas lembranças da infância, brincadeiras no Icaraí, frequentei muito o Icaraí e o próprio município de Caucaia, que hoje é um município que a gente tem muito respeito, um povo querido. E na TV Metrópole, na tela da TV Metrópole, você me faz lembrar de um grande amigo que já nos deixou, o saudoso Queiroz Ribeiro, que quando ele começou no rádio, ele tinha acabado de sair da polícia, acho que o Queiroz era tenente, ele tinha um programa... Da Polícia Militar? Ele era da Polícia Militar. Ah, bacana. Ele foi para a reserva, acho que ele era sargento, era tenente, eu não me lembro exatamente a patente. Qual foi o ano? Porque se foi depois da lei de 2015... Não foi antes. Então... Foi antes da lei de 2015 e ele foi para o rádio. E o Queiroz trabalhou comigo... no esporte. Queiroz era repórter do Ceará. Ele inicialmente cobria os times menores, né? E depois ele foi cobrir o Ceará. Eu fiz jogo tanto como repórter de campo, ao lado do Queiroz Ribeiro, como eu narrei jogos que o Queiroz era o meu repórter de campo, que a gente chama ponta de gol. E o Queiroz durante muito tempo comandou aqui os domingos na TV Caucaia, na TV Metrópole, em Caucaia. O Queiroz era filho de Caucaia, era daqui de Caucaia, né? E a gente se aproximou muito porque uma sobrinha do Queiroz é minha comadre. Provavelmente deve estar assistindo a gente pela TV Metrópole, que é a Érica Ribeiro. Mandar um abraço para ela, para o meu afilhado, João Felipe, e para o meu compadre e primo, João Mendes. Então devem estar assistindo a gente, a família do Queiroz. Quero mandar um grande abraço para eles também. Devem estar assistindo a gente nesse momento. Você falou TV Metrópole, me veio a cabeça. Já trouxe um spoiler aí de um pouco da história dele, né? Eu gostaria que você se apresentasse como gostaria de ser apresentado para... Rapaz, eu sou Lúcio Filho, eu sou jornalista, né? Experiência já no jornalismo, principalmente no rádio, já se vão mais de 20 anos, tendo passado por TV, tendo feito também podcast, né, participado de alguns podcasts, e eu confesso para vocês, viu, Borges, eu preferia estar no seu lugar. É mais fácil. É mais fácil, o Carlos sabe disso, é mais fácil a gente entrevistar do que ser entrevistado. Talvez eu tenha... Faz pressionado do que ser pressionado. Rapaz, talvez eu tenha um desempenho melhor se a gente trocar de lugar, aí ou eu posso querer lhe entrevistar, pedir
para você contar aqui sua história. Olha, daqui a pouco vai querer inverter Pois as posições. é, Calma, calma. É o mal de jornalista. Se coloque no seu lugar. Tá certo. Aí tem Se que... quiser me convidar para outro lugar para que eu possa ser entrevistado. Tá né? certíssimo. Podemos um dia combinar, quem sabe. Aí inverteremos os papéis. Bacana. Sensacional. Lúcio, antes do jornalismo, da comunicação, você, quando mais novo, trabalhou em algum Você é de local? onde? Eu sou daqui de Fortaleza. Ah. Nasci em Fortaleza. Embora tenha uma relação com o interior do Ceará já de muito tempo. Porque minha avó paterna é de Massapê. Por incrível que pareça, eu só vim conhecer Massapê já grande. Eu devia ter meus 15, 16 anos. Mas eu ouvia muito a minha avó falando, Contando as histórias de lá. contando as histórias de onde ela nasceu, que foi o distrito de Oiticará. Ximaria. Oiticará. Fica em Massapê, você deve conhecer, né? Conheço. O distrito? Não. Conheço se- Massapé. conhece Eu também Massapé. conheço Massapé. Oiticará, não. Porque aí iria ser muito profundo, viu? Pois é. E ela contava essas histórias. E o meu avô, que nasceu em Russas, meu avô paterno nasceu em Russas, e se mudou para o interior, conheceu a minha avó em Massapê, vieram os dois para Fortaleza, enfim. Salvo engano, acho que meus avós casaram em Massapê. Na matriz de Massapê, e depois vieram Aí quebrou o ciclo. morar, aí veio o resto pois da é, família. vieram morar em Fortaleza, e ela falava muito da saudade que ela sentia do lugar onde ela nasceu. E minha mãe, durante 10 anos, trabalhou no interior, e nas férias, eu, como filho mais velho, viajei muito com minha mãe. Então, conheci Coreaú, conheci Mombaça, conheci Brejo Santo, Só um município distante. Aí. Exatamente. E quando comecei a trabalhar, viajava muito pelo interior. Primeiro, às vezes fazendo futebol, às vezes em pauta política, na televisão. Eu viajei muito. 2005, eu tive uma experiência na TV Diário entre 2005 e 2009, mais ou menos. Foi entre 2005 e 2009. E eu viajei muito, conheci muito o interior. E depois, em assessoria de imprensa, né, eu também conheci demais. Já se vão o quê? Eu entrei no governo do estado como assessor da Secretaria do Desenvolvimento Agrário em 2012, convidado pelo então secretário Nelson Martins. E percorri, acho que, grande parte do interior. Acho que é mais fácil, se você falar um município, mais Você fácil. não visitou. Você dizer um município que eu não visitei. Mas, por exemplo, em Poeiras, nosso amigo Carlos. Quantas vezes eu fui lá em Poeiras? Ele estando, inclusive, presente. E Poeiras, aquela região, Santa Quitéria, Hidrolândia, Ipu, Guaraciaba do Norte. Enfim. Então, eu sou, apesar de ser de Fortaleza, sou um cearense da Gema e conheço bem o interior. E tem uma relação muito próxima e afetiva com o Cariri. Por quê? Porque ainda criança, visitava muito o Cariri numa época que eu tenho uma tia que se transferiu para lá, foi morar em Juazeiro. Aí você vai para Juazeiro e conhece todo o Cariri. Vai para o Crato, para Barbalha. Eu costumo Missão chamar Juazeiro Velha. a segunda capital do Ceará. Segunda capital do estado. Aí você está comprando briga com quem? Sobral? um bocado de gente. Não, mas aí, da mesma forma que você viajou o estado, eu já visitei 178 municípios. E com todo o respeito a Sobral e os outros municípios, Mas eu entendo o que você está querendo o que dizer. impacta relacionado a Juazeiro é quando você está em determinados ambientes e olha para os arranha-céus. Olha assim, calma, eu estou na capital. E Sobral ainda não tem isso, e nem outro município do interior. Já tem mais. Sobral, acho que prédios já tem mais do que há alguns anos. Não sei se... Não, tem mais. Agora, Então, comparando com Juazeiro, ainda Isso. está um pouco distante. Isso. Eu acho que nem Calcaia, que é aqui vizinho, Exato. que é o segundo município em população maior. do Ceará. E em economia né? também. Na economia é Maracanãú, né? Aí você me pegou, a gente tem que ver. Vamos estudar eu depois. eu não vou lhe dar essa resposta porque eu não tenho de cabeça. Mas, por exemplo, a gente tira com base na eleição. Calcaia, a primeira vez que teve segundo turno foi 2016, se eu não me engano. Não, 2020, se eu não me engano.
E já tem por vários, acho que são 3 eleições seguidas. Ah, não, acho que foi 2016, acho que foi 2016, 2020, 2024. E Juazeiro deixou de ter a possibilidade de ter segundo turno, né? Porque se você for contabilizar o resultado da eleição, o prefeito de Juazeiro venceria no primeiro turno. Ele teve uma votação que o elegeria no primeiro turno. Mas poderia haver segundo turno em Juazeiro. Juazeiro, se eu não me engano, tem 197 mil eleitores. Né? E em 2028, que é a próxima eleição municipal, Juazeiro, com certeza, é muito, muito difícil a gente falar. Mas Juazeiro terá 100% de chance de ter segundo turno. Porque daqui para lá, acho que faltam o quê? 3 mil eleitores? 3, 4 mil eleitores em 4 anos. Muitas pessoas vão completar 18 anos. É só não precisa nem completar 18 anos, né? Com 16 anos já tem a direito, possibilidade. Né? Ou então é só fazer igual aconteceu no Sertão de Crateús, na cidade de Independência Novo Oriente. Por acaso, muitos eleitores que eram de Novo Oriente transferiram-se para a Independência. Não sei porquê, né? Mas é só uma deixa aqui para vocês. Uma polêmicazinha aí para ficar no ar. Você está ilustrando aí o bate-papo, viu? Colocando um exemplo bem... Lúcio, meu filho, me diz uma coisa. E o esporte, cara? Como foi que o esporte surgiu na tua vida? Pronto. Eu sei que a comunicação é uma grande paixão. Pois é, aí tem muito a ver as duas coisas juntas. Né? Eu falei aqui dos meus avós paternos. Meu avô paterno, saudoso Vicente Pontes, inclusive eu homenageio com o nome do meu filho mais novo, que se chama João Vicente, ele era um vidrado em rádio. Gostava muito de esporte. Né? Meu avô cara que me contava muitas histórias, um exímio contador de histórias, e ele gostava muito de rádio. E eu ouvia muito rádio com ele. Eu já nasci em 81, né? E eu chegava às vezes domingo na casa dele, ele estava na área, ali no Jacarecanga, ali perto do antigo cartódromo, onde hoje é um areninha, na Avenida Leste-Oeste. Ele morava na Rua Braga Torres. E ele estava no jardim de casa, sentado ali no banquinho, ouvindo rádio. Ou então ele estava deitado na rede, ouvindo rádio. E eu ouvia muito rádio com ele, assistindo jogos. E logo no começo você não entendia nada do que aqueles caras estavam falando. Eu, pelo menos, não entendi. Como é que o senhor entende e tal? Aí, gol. Não, mas ele fazia questão de eu estar. Aí ele me ensinou a ouvir rádio. Tem toda uma ciência, né, pra entender. Ele me ensinou a ouvir rádio. E eu vi eu disse, rapaz, como é que os caras fazem? Como é que os caras fazem isso? Né? E meu avô também era um cara que gostava muito de Fórmula 1. Que assistia muita corrida. E eu sou da época do auge de um grande ídolo do automobilismo brasileiro, que foi Ayrton Senna. O maior da história. Né? Sou de uma geração que acompanhou muito Ayrton Senna. Tanto que eu brinco que, entre aspas, um trauma que eu tenho não sei porquê, no dia da corrida que o Senna foi campeão em 91, no Japão, que aquela famosa corrida que ele deixa o Berger passar, sim, o Galvão na transmissão grita, eu sabia. Não sei porque minha mãe não deixou eu ir assistir com o meu avô, que eu queria dormir lá, e a minha avó disse... Porque era de madrugada. Porque era de madrugada. E minha avó dizia, meu filho, seu avô não vai assistir essa corrida, não. Seu avô vai dormir. Se você quiser dormir aqui, pode dormir, mas seu avô vai dormir. Enfim, não assisti. No outro dia eu estava comemorando, abraçando meu avô, porque o Senna tinha sido campeão. Os primeiros títulos do Senna, eu não entendia muito bem, eu vim entender depois o que é que aquilo acontecia. Tanto que eu lembro bem, o Senna sendo segundo colocado e sendo campeão. Como é que pode? O segundo colocado é o campeão. Aí, depois é que eu fui entender todo o contexto da temporada. Eu não cheguei a ir ao estádio com meu avô. Eu ia com meu pai. Eu ia muito com meu pai ao estádio. Aqui no Castelão. Aqui no Castelão e até PV. Até jogos no PV.
E aí eu comecei a levar o rádio. E comecei a ver aquilo. E não me interessava só por um time. Me interessava por uma transmissão. Então eu ouvia muito Gomes Farias, ouvia Júlio Salles, ouvia Moés Loyola. E eu disse, rapaz, será que eu consigo fazer isso? Um dia. E na década de 90, a minha geração de jornalistas assistia muito a Bandeirantes, a TV Bandeirantes, que disputava, na época, com a Globo, grandes competições. Né? A Globo, ela tinha os direitos dos campeonatos, revendia para a Bandeirantes, agora impunha algumas condições. Não, vocês não vão poder transmitir o jogo ao vivo. Vocês só vão poder transmitir VT. Então eu sou desse tempo. E ouvindo muito a Bandeirantes, não só o futebol, mas eu comecei a me interessar por outros esportes. Eu vi, por exemplo... A Bandeirantes era o canal do esporte. Exatamente. Brasil. Uma das Olimpíadas que eu tenho muita lembrança é a Olimpíada de Barcelona, em 92, que nós tivemos a primeira medalha na natação, que foi com o Gustavo Borges. Nós tivemos, por exemplo, a Atlanta, em 96, a primeira medalha feminina, que foi com a Jaqueline Sandra e a Mônica e a Adriana. E aquele jogo está muito presente na minha lembrança, que era vôlei de praia, e eu parecia um doido. Eu baixei o som da televisão e comecei a narrar o jogo acontecendo. Aí, às vezes achava, não, isso vai passar, isso é... E aí eu fiz vestibular para jornalismo. E aí, não passei a primeira vez, depois tentei no outro ano, fui para a Unifor, não tinha jornalismo, eu tive que fazer publicidade, depois abri o curso de jornalismo, eu terminei o curso de publicidade, depois concluí o jornalismo, né? E estamos aí até hoje, né? Jornalismo que sempre se reinventou, mas uma grande paixão que eu tenho na minha vida foi esporte. E aí volta para quando eu comecei no rádio, eu tenho um tio que era jornalista, também não está mais conosco, saudoso jornalista Messias Pontes, que tem uma história de vida muito bonita aqui nesse estado. Eu estou falando isso porque ontem eu assisti ao filme Ainda Estou Aqui, que está concorrendo a vários prêmios no Oscar, inclusive de melhor atriz, e ele conta a história do deputado Rubens Paiva, que foi dentro de casa sequestrado pela ditadura e durante muito tempo se negou a morte dele, inclusive que ele estava só desaparecido, que ele não tinha sido nem preso. Isso. Mas ele foi levado de casa, o filme mostra isso, foi levado de casa pelo Estado brasileiro. Quando eu falo Estado brasileiro, na época, o Exército. Né? E agora, anos depois, teve, acho que foi em 1996, teve reconhecido, o Estado reconheceu que ele foi morto pelo Estado e até hoje o corpo, os restos mortais do Rubens Paiva não apareceram. E o meu tio foi uma pessoa que combateu muito a ditadura, teve preso, teve torturado, e ele era um homem da política. Ele cobria muito tempo política, passou por veículos como Diário do Nordeste, pelos 3 jornais impressos da capital, Diário, Povo e Estado, que à época só havia esses 3, né? E ele viveu a censura dentro de uma redação e ele me contava muito essas histórias. E aí eu vou fazer jornalismo, é com ele que eu tenho que me agarrar. Não comecei no esporte, comecei na política, porque ele tinha um programa de política, tinha um programa de entrevista que hoje seria um podcast. Né? Passou por Rádio Assunção, Rádio Cidade, Rádio Metropolitana, que é de Caucaia também. Na época tinha um estúdio em Fortaleza e ele apresentava, ele fazia esse programa. E eu comecei produzindo. Aí na Rádio Metropolitana, eu comecei a frequentar o departamento de esporte. Tinha lá uma pessoa chamada Flávio Moreira, que era o produtor, que olhava para mim e disse, rapaz, tu quer trabalhar? E tal, eu disse, quero. Eu vou para o estádio. Aí o primeiro jogo que eu fiz, Clássico Rei, eu era repórter de torcida. Só. E era repórter de torcida. E ele me orientava, dizia como era uma coisa, dizia, ó, foi bem, calma, vai continuar fazendo torcida. Ia para todo jogo e tal. E assim eu entrei no esporte. E um belo dia, um narrador teve um problema, não pôde ir.
E antes disso acontecer, ele chegava para mim e disse, tu quer ser narrador? Eu disse, quero. Ou então você não vai cobrir o jogo hoje não. Você vai pegar um gravador, vai para uma cabine, no PV e vai narrar o jogo. Vai trazer para eu ver. E aí tinha outro narrador que estava vendo também, ele dizia, traga essa cabine, traga essas fitas que eu quero ouvir também. Chamado Irazê Gadelha. Eu estou falando de pessoas aqui, todos eles já partiram, infelizmente não estão com a gente. Comecei falando do Queiroz Ribeiro, que trabalhou comigo, que foi levado, nos deixou na pandemia. Flávio Moreira também, infelizmente, nos deixou na pandemia. E o Irazê Gadelha, estou falando de Irazê Gadelha, que é uma das grandes referências de narração no rádio que eu tenho, que na década de 80 ele era da TV. Narrou muitos jogos na TV. Né? Foi apresentador. Hoje é o CE2. Na época que ele apresentava, eu não peguei essa época. Era criança. Mas o Irazê Gadelha trabalhou com o meu tio Messias Pontes num programa de rádio. Que existe até hoje, que a época era de manhã cedo, era um noticiário de manhã cedo, chamado Momento Político. Que depois eu trabalhei, mas meu tio não estava mais nesse programa, nesse Momento Político. Mas eu trabalhei produzindo esse programa. Mais ou menos, foi assim que eu comecei, aí fui para televisão, saí, me convidaram para voltar, eu voltei e estamos levando aí. Até hoje. Tem muita história interessante. Agora, fazendo analogia com o jornalismo da década de 80 e 90, você acha que a apuração, é bem verdade que com o advento da internet melhorou muito para você pesquisar. Tem muita notícia falsa? Tem. Agora melhorou muito as ferramentas que você tem na palma da mão para poder produzir uma boa matéria. Na tua concepção, tu acha que mudou muito a questão do posicionamento do jornalista, a forma como o jornalista hoje? Tudo na nossa vida, Carlos, eu acho que tende a evoluir. Mas existem coisas boas e ruins. O jornalismo foi muito bom o advento da tecnologia. Né? Na época que eu comecei, já existia celular. Então, você ligava para o meu celular, falava de qualquer lugar. Estava acontecendo e falava de qualquer lugar. Hoje, a informação está muito mais ágil. Hoje nós estamos aqui no YouTube. E antes da gente chegar na TV, nós passamos pelo YouTube. Tem um lado bom da apuração? Tem, mas eu acho que a essência do jornalismo, eu acho que ela não pode morrer, que é o quê? Primeiro, é o contraditório. Você tem que ouvir todos os lados envolvidos em uma informação. E você simplesmente não pode se conformar com uma notícia de rede social. Por exemplo, rapaz, o Carlos Moreira está se mudando. Carlos Moreira está se mudando. Vai deixar Ipueiras e vai morar em Hidrolândia. Estou dando aqui um exemplo bem me fugiu a palavra simples agora. E prático. O Carlos Moreira vai se mudar de Ipueiras para Hidrolândia porque ele quer ser prefeito de Hidrolândia. Pronto, aí eu mando um WhatsApp para o Borges. Rapaz... Aí o Borges manda multiplica. Manda para as rádios de Ipueiras e Hidrolândia. Não, mas quem tá aqui, recebi o WhatsApp. Eu disse, rapaz, que conversa é essa que eu estou me mudando de que eu quero ser candidato a prefeito? Não foram atrás do principal interessado. Carlos, você está se mudando mesmo? Você é candidato a prefeito, rapaz, daqui? Que notícia maravilhosa. Aí, com a palavra, a pessoa envolvida. Eu acho que às vezes é uma coisa tão simples que falta isso. Eles querem acelerar tanto a mensagem que torna-se fake news. Tem gente que faz propositalmente. Tem também esse detalhe. E tem gente que faz porque não sabe. Mas que tá errando do mesmo jeito. Tem gente que faz porque não sabe. Tá errado do mesmo jeito. Então, eu acho que falta... quem é jornalista hoje? Não, você tem que ler
rede social, mas se você chegar, não estou generalizando, se você chegar para um estudante hoje, num primeiro semestre de jornalismo, perguntar, você leu Dom Casmurro? Talvez ele fique... Sabe nem o que é. Como assim? Que é um dos principais romances do Machado de Assis, que é um grande escritor, um grande escritor brasileiro. Aí você vai e às vezes pergunta, estou exagerando, não vou, mas você faz uma pergunta, por exemplo, sobre um fato histórico e a pessoa não sabe. Então, ser jornalista hoje, eu acho que é você ser especialista em generalidades. Mas, uma coisa, eu acho que não dá para você ser muito superficial naquela generalidade. Você tem que minimamente entender. Tem jornalista que não gosta, por exemplo, de esporte. Mas ele tem que estar preparado para fazer uma matéria esportiva se precisar. Basicamente, ele tem que saber passar aquela informação. Não é feio. Se você chegar hoje para mim e me pedir, você vai cobrir um desfile de moda. Ok, eu preciso saber quais são as marcas que estão envolvidas naquele desfile, quem são os principais modelos, o que fazem. Eu não preciso ser nenhum especialista em moda, mas eu preciso me cercar. Quem são as fontes que eu vou entrevistar ali? E, necessariamente, por que aquele desfile de moda está acontecendo naquele lugar? Certamente porque ali deve ter um motivo econômico. Eu posso ir atrás, eu preciso apurar uma informação. Tanto do lado de uma redação, que aí é outra coisa que eu atuo, que é a assessoria de comunicação. Como a assessoria de comunicação de uma instituição, qualquer que seja ela, pública ou privada, tem que saber passar as informações para que você tenha uma pauta palpável, uma pauta que gere um interesse de informar as pessoas, né? De informar, de divertir, né? Principalmente o jornalismo tem que informar. Dá para informar e divertir? E brincar? Com certeza, eu acho que sim. Mas não pode jamais deixar de informar. E esse lance de fake news que hoje está em voga, né? A galera hoje fala muito e os principais portais, quase todo dia eu acesso o G1 tá lá, fake news. Alguma matéria que foi feita, foi propagada de maneira irresponsável. Sim. E o G1 está dando aquela resposta. Que ainda tem também as interpretações se é ou não fake news, né? Aquele vídeo do Nicolas Ferreira, que uma parcela... Aí já vem a questão de narrativa, né? De interpretação. Não, mas ali... Não, estou citando um vídeo como outros tantos possíveis, né? Mas ali era uma questão, vamos dizer assim, básica. Uma coisa precisa acontecer. Eu acho que, se for citar aqui exemplos, nós temos aos montes. Hoje, nós temos no Brasil diversos conselhos de diversas categorias. Os advogados têm a Ordem dos Advogados do Brasil, os engenheiros têm seus conselhos regionais, e se criou uma polêmica enorme no Brasil de que um conselho de jornalistas ia censurar todo mundo, era censura, não podia. E muita gente foi contra, inclusive grandes empresas de comunicação foram contra essa proposta do Conselho Federal de Jornalismo. E aí, isso nunca foi para frente,
não se discute como de fato podia ser uma coisa que beneficiasse a sociedade. Eu acho que uma coisa necessária. Países desenvolvidos têm os seus conselhos de jornalismo e hoje nós vivemos uma enxurrada de fake news, de notícias falsas, às vezes irresponsáveis de propósito, que prejudicam várias reputações. E a gente tem exemplo na história do próprio jornalismo do que aconteceu, né? De notícias que depois de muito tempo se descobriram que não eram notícias verdadeiras. Vou citar um exemplo básico e clássico, que é aquela história dos anões do orçamento por conta de um erro de digitação, e o então presidente da Câmara, na época, Ibsen Pinheiro, teve a carreira ali, acabaram com a carreira política dele, né? Destruído. E o repórter que fez a matéria identificou, tem uma coisa a mais a isso, está errado. E não, já foi para impressão, não vamos voltar não. Rapaz. E isso aconteceu na década final da década de 80, começo da década de 90. Né? Então, antes também era um poder muito grande na mão da imprensa, que tinha um monopólio das informações como verdade absoluta e poderia transformar determinadas matérias em algo favorável para um lado ou para o outro. O jornalista é um ser humano. Exato. Tem defeitos e qualidades, que pode errar. Agora, ele tem que estar preparado para exercer a sua função. Com ética. Né? E o melhor lugar para isso? Primeiro, a universidade, a faculdade, que vai lhe dar uma base filosófica, sociológica, política, econômica, do que está acontecendo, e a vivência na rua. Uma vivência de rua. E isso também é importante em muitas assessorias de imprensa. Né? Tem gente que diz que assessor de imprensa não é jornalista, mas não é jornalista por quê? Porque o assessor de imprensa, entre aspas, tem um lado determinado, porque ele está defendendo a instituição que ele representa. Ele não está impedindo. Um assessor de imprensa, ele não diz que não se deva fazer jornalismo, mas ele mostra o lado da instituição que ele defende. Se a gente for falar sobre isso, ninguém vai sair daqui hoje, ninguém vai chegar a um consenso. Eu acho que eu já estou falando demais também. Não, mas é interessante essa tua leitura, até para que a gente tenha uma noção de como é que está sendo feito o jornalismo hoje. Porque tem muito influência, tem muito negro que está aí com blog. Na verdade, está todo mundo hoje, né, achando que é comunicador e falando muita merda. Fala o que quer, diz o que quer. E algumas pessoas se tornaram grandes nas mídias sociais, com muita influência, e acaba manipulando e direcionando para um lado que muitas vezes não é tão positivo para a sociedade. Então, por isso... É um certo poder que essas pessoas adquiriram. Por isso que, assim, eu acho que a rede social, ela é muito boa porque ela dá voz a quem antes... Mas as pessoas estão ganhando voz sem querer assumir a responsabilidade. Não sei se vocês assistiram o Luciano Huck. Eu não assisti a entrevista toda, mas eu peguei só a parte, né, que a rede social faz o corte bem pontual do que interessa. Aquele Carlinhos Maia, que é um dos maiores influencers do Brasil, são milhões de seguidores, não sei nenhum trisco do conteúdo daquele cidadão. Não sei o que ele tem de relevância para nós brasileiros. Porém, ele é um cara que é milionário em razão da influência que ele exerce na rede social. E aí ele deu a entender que ele não tinha responsabilidade, que ele é uma pessoa que veio da periferia, que ele era pobre e tudo, e ele chegou no patamar no qual ele fala o que pensa, mas não necessariamente que as pessoas sigam o que ele fala. Ou seja, ele tem um poder, mas não quer assumir a sua responsabilidade. Né? Então tem aquela máxima do
do tio do Homem-Aranha, né, que fala para ele que com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então eu acredito que pessoas que não estão formadas com conhecimento básico do jornalismo, em que ele vai se desenvolver através da filosofia, da sociologia, da ética, da moral, e compreender que ele tem que levar uma comunicação assertiva para o que é melhor para a sociedade, seja uma defesa de um lado ou de outro, mas com coerência e entendendo que ele vai influenciar uma determinada massa, o influenciador das mídias sociais deveria também ter algum tipo de responsabilidade semelhante quando um jornalista escreve uma matéria, tem a rúbrica dele. E ele, muitas vezes, é condenado porque ele é jornalista, porque ele é formado, porque ele tem conhecimento. Pois é, isso aí tá... E um cara que não tem pode falar o que quer. Isso aí tá a grande polêmica que hoje se vive no Brasil, é de que estão dizendo que querem censurar o Twitter, querem censurar, que agora é X, é o X, querem censurar o Instagram, querem censurar... Mas, assim, o país tem suas leis. Cada país tem as suas leis. Então, quem vem atuar nesse país tem que cumprir a lei. E eu não sou jurista, não tenho a pretensão de ser, mas se eu entendo um pouco de direito, não é a lei que tem que se adequar ao Borges, ao Carlos, ao Lúcio Filho, a quem está nos assistindo. Somos nós, enquanto cidadãos, que temos que nos adequar à lei do nosso país. Quem faz as leis? São representantes que nós elegemos. Goste ou não, nós temos hoje, citando o exemplo do Ceará, nós temos 23 senadores, 22 deputados federais. Não, 3 senadores. Exatamente, o contrário. 3 senadores, 22 deputados federais, 46 deputados estaduais e eu acho que mais de 10 acho que vai aumentar, Lúcio, agora para 2026, né? O Ceará eu acho que ganhou mais uma vaga na Câmara. Não, tá uma polêmica, eu não sei se... Ainda não. Poderá. Mas eu não sei se funciona para 2026 ou se só 2030. Funciona para 2030. Né? Eu li sobre o assunto, não é da agora que estão... já tem um tempo. E isso é no Brasil, é porque as vagas na É bom até explicar, né? O motivo... Porque... Eu não sou especialista nisso, mas as vagas na Câmara dos Deputados, elas são proporcionais ao número de eleitores. A população de cada estado. Isso. São Paulo tem 70, o Ceará tem 22 e o Acre tem 8. Isso. Né? O Acre tem 8. Aí, com o aumento da população, estão vendo aí que alguns estados, pelos últimos censos, alguns estados o número aumentaria e outros diminuiria. Eu sei que o mínimo de deputados que um estado tem são 8. E que os deputados federais representam o povo brasileiro e os senadores representam os estados. Representam o estado. Por isso que cada estado é o mesmo número. Tem 3 senadores. Então, são essas pessoas que fazem a lei. E nós hoje conquistamos a duras penas um regime que não é o mais perfeito do mundo, mas que foi uma democracia. Né? Que muitas pessoas morreram para que eu, que tenho vou completar 44 anos, agora em março, para que eu pudesse votar. Né? Meus pais votaram para presidente em 1989. Goste ou não, nós tivemos um presidente eleito que passou por um processo democrático e assim está funcionando. A democracia do Brasil, ela é perfeita? Não, não é. Não é longe. Não é. Mas a democracia mais imperfeita, a pior democracia, ainda é melhor do que a melhor ditadura. Então, se nós não temos leis, se todos nós devemos questionar uma legislação, devemos, mas a gente também pode, de alguma forma, trabalhar para mudar.
Se tem a opção, ou eu sou candidato, uma opção, eu vou ser candidato a alguma coisa. A outra opção, não, eu acho que eu não vou me dar bem com isso aí, mas tá aqui, o Carlos Moreira pode ser que... Rapaz, Carlos Moreira, o que é que você acha sobre tema X? Rapaz, eu penso isso e aquilo. Bom, concordo. Eu acho que você podia ser um bom vereador, eu acho que você podia ser um bom deputado e trabalhar com... Eu sei que é uma coisa tão complexa, eu estou filosofando demais. Mas... Na prática existem as oportunidades. Isso. Pronto, a questão é porque para uns é mais difícil do que para outros. Eu vou falar desse meu tio, que eu cito aqui desde o começo, Messias Pontes, que ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: nós somos livres, a liberdade é muito boa, mas toda liberdade tem limite. E o limite da liberdade é a ética. Boa. Né? O limite de uma democracia, eu acho que é a lei. Que não em tese, não foi uma lei. Não é perfeita, mas tem que ser cumprida. Mas é o que está ali. Que foi uma coisa construída por pessoas que tiveram essa delegação para fazer aquela legislação que foi o voto popular. Isso desde 88, eu acredito que funciona no Brasil. É assim que o país funciona. Pelo menos é assim que eu vejo. E hoje o Lúcio Filho, ele se encontra em quais atividades, em quais locais? Quais são as empresas que você hoje está trabalhando? Não, hoje eu trabalho, sou funcionário, trabalho na Casa Civil do Governo do Estado, trabalho diretamente com assessoria de imprensa, né? Eu cuido de toda a parte de rádio do governo. Eu tenho uma relação direta com as emissoras do Ceará, passando as informações do Governo do Estado. Faço esse trabalho desde 2015, Carlos Moreira, acho que há muito tempo... já me acompanha, né? Na época recebi o convite, ele era assessor de comunicação, ele era uma espécie de secretário de comunicação, que é hoje secretário da Casa Civil, Chagas Vieira. Né? Recebi o convite para fazer a campanha do então governador Camilo Santana, assim fizemos, tivemos o êxito em 2014, e trouxemos, estou na equipe desde 2015 no governo do estado, cuidando dessa parte, toda a comunicação de rádio, obviamente, tendo o direcionamento de como a gente deve atuar. A comunicação não é só no rádio, mas o rádio é hoje um veículo que, se você for principalmente para o interior, hoje você ainda tem aquele agricultor que acorda cedo, que vai que vai trabalhar no campo, aquele trabalhador que é do chão de fábrica, e é uma turma que ainda escuta muito rádio. Eu sou um apaixonado por rádio. Hoje é fato, o rádio não vive sem as redes sociais, o rádio também tem que estar. Não só o rádio, mas a TV, os veículos. Hoje a gente vê, ainda existe jornal impresso, mas o jornal ele é atualizado todo dia porque nós temos vários sites de notícia. Né? Inclusive as instituições estão fazendo isso. Hoje você pega os 27 estados brasileiros, todo governo de estado, toda prefeitura, por menor que seja, tem um site oficial que também faz notícia, que produz notícia. E a gente trabalha nessa questão produzindo, falando com as emissoras de rádio, mostrando o que o governo tem feito.
Então hoje é só o governo do estado, né? Então, no governo do estado, e a TV Normal, Ceará, TV Ceará, que pertence à Secretaria da Casa Civil. Estamos lá já há 1 ano na TV Ceará, Agora na TV, ajudando, contribuindo, mais no esporte, mas né? já na parte do esporte, né, com transmissões esportivas, enfim. Que foi a sua primeira paixão. Que é hoje uma das grandes paixões. E como é que você está... Como é que você analisa hoje a política no estado do Ceará? Como é que você está vendo enquanto jornalista? Esse olhar de jornalista que você tem, de crítico, de um formador de opinião. Como é que você vê hoje? Eu tô vendo, né? Tô sempre olhando, o cenário. Essa pergunta é meio capciosa, só responde se quiser. Olha, Esses caras são jornalistas, rapaz, não dá pra confiar em jornalista. Advogado de jornalista, viu? Eu já fui de cobertura. Eu comecei na TV e até mesmo no rádio vendo a política, né? Cobrindo a política. Meu tio Messias me levou para a Câmara Municipal de Fortaleza, para conhecer a Câmara Municipal de Fortaleza, para eu conhecer como é que funcionava a Assembleia Legislativa, os bastidores. Então eu confesso a vocês que eu cobri alguns momentos históricos e bem marcantes da vida política aqui do Ceará. Vou citar, por exemplo, agora eu acho que basicamente, desde quando eu comecei até aqui, eu acho que o Ceará tem, o estado do Ceará tem algumas conquistas que elas não pertencem a um político A, B, C ou D. É uma geração, pelo menos do tempo que eu acompanho até aqui, que foram coisas que foram acontecendo e que quem chegou depois deu continuidade a ações de Estado que hoje o Ceará colhe frutos. Vou dar um exemplo básico. Nós tivemos um governador no Ceará chamado Virgílio Távora, que fez um projeto famoso, que foi o seu famoso plano de metas, que ele determinou que se o Ceará cumprisse determinadas metas, o Ceará iria a longo prazo alcançar um padrão de desenvolvimento. E ele definiu, e aqui eu também não tenho tanto conhecimento, porque eu não acompanhei, acho que quando eu comecei a trabalhar, Virgílio Távora já tinha morrido. Mas hoje todo gestor público, ele cita Virgílio Távora. Ele foi o divisor de águas. A contribuição que o Virgílio Távora deu ao estado do Ceará. Então, foi uma sequência de acontecimentos que começou a partir daquele momento, que até hoje o Ceará colhe frutos. Hoje nós temos um estado que é referência no Brasil em educação, que foi uma política que não começou com que não foi uma pessoa específica que fez isso. Nós temos o grande destaque na educação hoje é o ministro Camilo Santana, que chegou ao ministério, hoje está comandando o Ministério da Educação, mas que já pegou o bonde andando e soube dar continuidade. E para a gente falar, a gente tem que ver o resultado de uma proposta concreta. O Ceará é o único estado que vai receber uma sede do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Isso não é por acaso.
Isso não é só porque existe um alinhamento político entre o governo. É importante também, com certeza. Mas não é só porque existe um alinhamento político entre o governo federal, o governo do estado e agora a prefeitura de Fortaleza, com a vitória do prefeito Evandro Leitão. Mas tem que se ter uma história, tem que se ter um resultado. E o ensino público do Ceará, nos últimos 10, 20 anos, evoluiu bastante. Evoluiu bastante. E muitas pessoas foram responsáveis por isso. Muitas pessoas foram responsáveis por isso. E cada governador, dentro desse período de 20 anos que assumiu, teve a consciência de que precisava manter um padrão naquele determinado ponto. Então, eu acho que a política ela é muito além do que uma discussão de uma simples eleição. Que é o que a maioria da população não entende. E os próprios políticos. É tanto que, nesse ano tem política. A política é diária. Pois é. A gente faz política em casa com o nosso companheiro, a nossa companheira. Rapaz, eu quero comprar uma geladeira. Por que você quer comprar uma geladeira? Não, essa aqui não está prestando, não. Não, eu quero comprar da marca A. Não, eu quero da B. Não, mas a B é mais cara. Mas a isso B tem política, isso, né? tem aquilo, tem... Abril de 2023, em conversa com o atual comandante-geral da Polícia Militar, foi comentado essa questão política. E eu trouxe que a política ela está nas nossas casas, está nas escolas, nas empresas. E na Polícia Militar, como grande empresa, também tem a política da Polícia Militar. E que o cargo do comandante-geral da Polícia Militar é advindo, sim, da política partidária. Mas eu faço, no caso, a política associativa, que tem vinculação com a própria política da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, porque existe uma parceria. Então, são políticas que são convergentes para a construção de uma sociedade melhor. Só para você ter ideia, eu faço política na minha vida desde os 14 anos de idade, quando eu entrei no extinto Colégio Marista Cearense e participei de uma eleição de Grêmio. E às vezes era discussão, aí minha mãe, eu contava as histórias para minha mãe em casa, ela começava a rir. Disse, meu filho, é isso mesmo. E vocês estão aprendendo uma coisa. Eu acho que foi uma das grandes experiências que eu tive na minha vida. Não pretendo me candidatar a nada, não sou filiado a partido nenhum, mas é o que você está dizendo. A gente faz política em casa. Vamos passar umas férias? Vamos para onde? Não, vamos para o Rio. Não, quero ir para a Europa. Você vai ter que chegar a um acordo para saber onde é que você vai passar as suas férias. Eu poderia ter, Carlos Moreira, um trauma. Na 4ª série do colégio Topo Gijo, em Crateús. Qual o nome do colégio? Topo Gijo. É a primeira vez que eu estou comentando isso aqui em público. Nunca na vida eu comentei. Trouxe agora esse tema interessante. Aí eu me candidatei como presidente de sala. Líder de sala. Líder de sala. Aí eu fui para a caixa d'água, fui lá meio que discursar para convencer os meninos. Eu não usava cueca, o elemento foi atrás, baixou meu calção, que era short, não era calça. Rapaz, aí eu fiquei ali estagnado, meio que 3, 4 segundos, com o pinto pro lado de fora. Aí depois que eu me levantei e saí correndo, com vergonha, fui pro banheiro. Aí, rapaz, não saiu mais nunca aqui. Mas eu ganhei a eleição. Não sei se foi porque se admiraram, né? Do potencial político que eu tinha na época. Rapaz, mas foi uma graça. Na 4ª série, provavelmente eu tinha a idade da Maria Alice, talvez 9 anos. Maria Alice, vem cá rapidinho. Mostrar aqui a minha filha. Aproveitar a oportunidade, calma aí. Aquela câmera lá, ó. Com aquela câmera lá. Dá um tchau aí pra todo mundo. Qual é o teu nome? Maria Alice. Pronto. Muito obrigado. Te amo. Tá dispensado. Tá dispensado. Meu irmãozinho, a gente está finalizando. Prazerzão bater esse papo contigo. Um momento de muito aprendizado e ouvir as tuas histórias. Voltar um pouco no tempo e certamente os que estão
nos vendo, os jornalistas, os estudantes de comunicação, os futuros jornalistas têm muito o que aprender com esse nosso bate-papo aqui. É a tua experiência dentro da comunicação cearense, que é muito válida e positiva. Eu que agradeço, espero que tenha sido uma conversa leve, espero que tenha sido uma conversa bem descontraída e fazer comunicação e o jornalismo, ele está dentro da comunicação. Todo mundo que faz jornalismo faz comunicação. Nem todo mundo que faz comunicação faz jornalismo. Isso. Né? Enfim, mas o jornalismo está dentro da comunicação não é fácil. E é uma responsabilidade que você assume todo dia. Independente do que você vai fazer. Aí, por isso que, assim, eu falei no começo da nossa conversa, por exemplo, de um romance chamado Dom Casmurro. Eu, como estudante de letras e de licenciatura, aqui na Universidade Estadual do Ceará, a gente já teve uma discussão que dizia o seguinte, que tem determinados autores que você coloca, que às vezes chegam pra gente, olha, você tem que ler esse livro porque nós vamos fazer uma prova e se você não souber, você vai tirar 0 na prova. Eu acho que não é assim. Eu acho que uma coisa que tem que acontecer, que é um hábito que as pessoas têm que ter hoje, é um hábito de leitura, mas que não é uma coisa que tem que ser imposta. Natural, né? Tem que ser uma coisa natural. Hoje você pega, por exemplo, um livro como Senhora, de José de Alencar, que foi escrito no século passado, século XIX. Foi escrito, acho que Senhora, se puder dar um Google, é de final do século XIX. Né? 1800 e alguma coisa. Isso. É um livro, eu vou dar um Google aqui, porque a gente fala com a cabeça e não tem, fala sem pensar, mas... Hoje não se lê esses livros renomados na história. Não, mas é um livro que se você assim, for... as pessoas parecem que... Se você for atrás, é um livro extremamente atual. Pois é, 1874. Romance de José de Alencar. Foi lançado em 1875. E nós estamos em 2025. E nós estamos em 2025. E é um livro extremamente atual. Nossa. Nós temos um autor chamado Jorge Amado, baiano. Falei de um cearense, vou falar agora de um baiano também, chamado Jorge Amado, que tem grandes publicações que se eternizaram porque viraram produções televisivas. Aí nós tivemos, por exemplo, Tieta, Gabriela, Dona Flor e seus 2 maridos, Teresa Batista, Cansada de Guerra, Capitães da Areia, que são livros extremamente atuais e tem alguns... A gente vê, pessoal mais velho gosta de Harry Potter. Tem uma filha que é fã de Harry Potter, que leu toda a série de Harry Potter, que é um livro muito bom. Então, por que não começar vendo o que se gosta? Eu dizia muito para minha filha, eu digo, você tem que ler o que você gosta. Então, eu acho que um hábito que as pessoas devem ter, que vai surgir naturalmente, é esse hábito da leitura. Quem trabalha com comunicação precisa dominar a língua que fala e precisa falar fácil. Saber se comunicar com as pessoas, deixar uma mensagem. E nada melhor do que uma boa leitura. Não precisa ler um clássico da literatura, mas tem que estar preparado para um dia ter várias leituras sobre várias coisas. E pensando nisso, no nosso bate-papo, você vai mandar a sua mensagem, que é o seu comando para os telespectadores e os nossos internautas. Qual a sua mensagem desse bate-papo que a gente teve aqui? O seu comando aí, o seu mensagem comando. final. O meu aqui eu vou deixar que é jornalista raiz. A gente deixou tantas mensagens, mas eu digo o seguinte, é possível sempre fazer um mundo melhor. E acho que para a gente que vive tantos problemas
guerra, enfim. Passamos por uma pandemia que mexeu com muita gente, mas eu acho que cada um, internamente, individualmente, pode tentar sempre fazer o melhor sendo você mesmo e respeitando quem está do seu lado. Extraordinário. Meu irmão Lúcio Filho, muito obrigado. Eu que agradeço. E o nosso podcast Fala Comandante estará sempre de portas abertas para você. Que você possa também levar a mensagem do nosso podcast para outros ares em todo o estado de Ceará, já que você é tanto cosmopolita como provinciano, né? Você tem raiz nas províncias do Ceará. O Lúcio, ele transita bem na imprensa então você cearense. está em todo lugar. E a você, muito obrigado por ter nos assistido. Espero que tenha gostado. Compartilha com outras pessoas para escutar essa história tão inspiradora. E a todos vocês da TV Metrópole também, gratidão. Não esquece, tem também o Instagram, Aspra-se Oficial, Sargento Boy 190. Moreira Repórter e o teu Lúcio. E o do podcast Fala Comandante. Bota só Fala Comandante que você vai direto pro nosso podcast. Instagram e o YouTube. Lúcio Filho, _jornalismo. A todos vocês, muito obrigado, minha continência e meu respeito. Até a próxima.